E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alejandro, sou o professor de vocês e estamos na lição de número 11, tá bom? Que o tema é cultivando a convicção cristã. Então, gente, leia essa lição maravilhosa, tem sido muito bom e já vamos iniciar. Texto áudio. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Que está em 1 Tessalonicenses, 2, capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades, que quer dizer que é muito importante. Leitura diária. Ministrando as boas novas no poder do Espírito para a salvação, o Evangelho não procede de fábulas para seduzir as pessoas com mentiras. As falsas palavras e lisonjas corrompem o coração dos simples. O salvo deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Os problemas sociais como resultado do pecado, uma consciência altruísta de não criar obstáculos ao Evangelho. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, transformávamos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não ereis muito queridos, ou seja, não fiquem irados. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados em nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim, como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai e seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém, gente? Pergunta de conhecimento, que é aquela para saber se os seus alunos realmente leram a lição ou não. Faz essas perguntinhas aí. Primeiro, qual o significado de convicto? Outro, qual a estratégia o diabo usou para enganar Eva? Terceiro, qual o papel da igreja para a sociedade? Vamos lá. Primeiro, gente, o que é convicção? De acordo com o nosso amigo Google, professor, crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem, aquela pessoa que está realmente convencida de que aquilo ali é o que ela sente, é aquilo que é o certo, beleza? Em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando a pessoa tem fé, não, eu tenho fé de que eu vou receber aquele voto que eu fiz com o Senhor. A pessoa está convicta, não há dúvida. Então, ela realmente anda sobre as águas, se for necessário. Beleza? Da mesma forma, aqui tem um exemplo do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam tão convictos da sua fé e da sua vida devocional a Deus que, poxa vida, é para ir na fornalha? Tudo bem, a gente vai para a fornalha. E olha só o que aconteceu. O nosso Jesus maravilhoso estava com eles naquele momento. Então, gente, olha só como é importante a gente estar convicto em Jesus, sabe? Cara, isso é surpreendente. E, nossa, é necessário demais. É muito necessário. Meias verdades. Vamos lá, gente. Olha só em relação às meias verdades. Quando a pessoa não está convicta de verdade, olha só a estratégia que o diabo vai fazer. Em Gênesis 3, do 4 ao 6, fala bem assim. A serpente chega, começa a conversar com Eva
E a serpente pergunta: por acaso você não pode comer de nenhum fruto? Aí a Eva fala: não, a gente pode comer de qualquer fruto, menos da árvore do bem e do mal, porque senão a gente vai morrer. Aí olha só que a serpente fala: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia, delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria, assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ela também comeu. Então, o que aconteceu aqui, gente? Meias verdades. O diabo falou que não morreria e realmente ela não morreu fisicamente. Todavia, quando Deus falou que eles iriam morrer, estava falando da morte espiritual e não da morte física. Ou seja, perdeu a intimidade com Deus. Não é à toa que, quando Deus chega e fala com Adão, falou que não sabia onde Adão estava, porque saber onde está é estar presente, estar íntimo, estar ligado, um só, vamos dizer assim, um só com o Espírito, com o nosso Deus, entendeu? Então esse é o ponto primordial. Então, usou meias verdades, fez com que Eva entendesse uma coisa e para que realmente acontecesse, tipo, eu vou usar a expressão aqui, vou falar que ela não vai morrer fisicamente, vou deixar ela entender desse ponto, porque eu sei que ela vai morrer espiritualmente e é o que eu quero, então vou falar isso para ela ir e comer do fruto, entendeu? Então, o diabo usa de meias verdades para enganar e seduzir muita gente. Não é à toa que, tipo assim, fala, não, se você for cantor, eu vou te dar fama, você vai estar feliz demais e tudo mais. Gente, o diabo usa de falsas felicidades. A gente sabe que várias pessoas famosas usam drogas, se enchem de bebida alcoólica. Por quê? Porque elas tentam saciar a alegria em que elas não têm dentro delas. Então, procura de meios que o mundo oferece, viciosos, para acabar com a sua vida. Tá. Em Mateus 4:5, olha só o que fala. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha só. Quando eu falo que o diabo usa de meias verdades, gente, o diabo está usando aqui. Ele falou, pois está escrito, não é? Escrito nas palavras sagradas. Então colocou uma colocação que não é uma mentira, é verdade sim. E tipo assim, está usando estratégia contra Jesus. Quanto mais com a gente se ele não vai fazer isso. Então olha só, usa a palavra contra o nosso Jesus. Só que o nosso Jesus vai e rebate. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Simples, pronto, acabou. Ele está convicto, Jesus sabe de tudo, ele é o próprio Deus, então não tem como passar a perna nele. Mas o diabo usou a própria palavra para ir e tentar conferir, fazer com que Jesus vai e peque realmente, entendeu? E obedeça o que ele está falando. Então, nesse ponto, é a parte que a gente tem que ter, gente, muito cuidado, muito cuidado. Por exemplo, você pode beber bebida alcoólica à vontade, Jesus não transformou água em vinho, então vai colocando dúvidas no seu coração. Outra, a palavra fala que Deus não é filho do homem para que se arrependa, mas tem outra passagem que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Como se explica isso? Eu já fiz uma pergunta a Serenata explicando esse ponto exato, mas a verdade é que quando fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a palavra arrepender não quer dizer isso vamos dizer assim, na língua original escrita, quer dizer que Deus se entristeceu fortemente, tá? Olha só. Todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social para ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo, que é o quê? Mergulhado em trevas, infelizmente. Então, temos que estar embasados na palavra de Deus. Por isso, gente, que existe a lição para que o quê? Para que possa ficar mais fácil da gente entender certos pontos em específico. Poxa, você não consegue entender muito a Bíblia? Pega a lição. Olha aqui, vamos estudar junto, vamos estudar aqui sobre Apocalipse, vamos estudar sobre tentação, sobre a pregação de Jesus, sobre, sei lá, homossexualidade. Então, tudo isso é um ponto que tem que ser estudado, tá? Autoridade e intimidade. Na ausência de convicção espiritual, quando a pessoa não tem, quando a pessoa está ao léu, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Então,
se a pessoa não está convicta de verdade, por exemplo, Pedro não estava convicto de verdade que ele iria chegar até Jesus, porque ele começou a andar sobre as águas, só que depois afundou. Então, em certo momento, ele perdeu a fé. No entanto, Jesus chega e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, naquele momento, ele não estava convicto de verdade. Tá? O propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Devemos repudiar os falsificadores da palavra de Deus. Tem muito pregador hoje, porque pregador acaba sendo uma profissão que causa fama. Nossa, você viu aquela pregação e tal, não, Deus falou muito comigo. E pregador viaja, e vai para lá, vai para cá. Tem pregadores que são remunerados, isso não é errado, tá bom? A palavra fala que o obreiro é digno do seu salário, então tem pessoas que vivem disso e não tem problema algum. Todavia, o ponto que está errado é quando Deus fala para o pregador, mandar, tipo, eu quero que você exorte o povo, eu quero que você corrija o povo precisa ser corrigido, assim como pediu para que Jeremias fizesse isso. Só que aí o pregador vai falar, não, Deus está te abençoando, Deus está mandando para você a chave, eu vejo a chave de uma casa na sua mão, presbítero João. Então, muitos pregadores usam disso, que são mensagens Disney, ou seja, aquela mensagem que é enfeitada, que eu coloco aquilo que eu quero, aquilo que é mil fantasias, onde Deus coloca e abençoa você grandemente, entendeu? Então, isso é pecado. A Bíblia fala muito bem sobre isso, quando os pregadores que querem alterar a palavra de Deus, beleza? Em Mateus 7,29 fala, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas achavam que tinham autoridade com Deus, não é à toa que eles, que eram para defender a Jesus, na verdade o crucificaram, tá? Então não tinham intimidade nenhuma. Então, gente, outro ponto muito importante, para a pessoa ter autoridade naquilo que ela está falando, ela tem que ter intimidade, porque é impossível eu ter autoridade para expulsar um demônio ou para abençoar uma pessoa, sendo que não tenho intimidade com quem dá esse poder para mim. Um exemplo que eu botei aqui, coloquei o exemplo de um pai e de um filho vai e, sei lá, tá andando de bicicleta, acaba ralando o joelho, machuca e fala, não, eu quero desistir. E o pai tem autoridade para falar sobre aquilo, porque ele já passou por aquela situação. Então, ele sabe que quando ele está andando de bicicleta, ele também ralava o joelho, tá, só que ele foi, tentou novamente, conseguiu e agora ele já sabe andar tranquilo, andando de moto, de carro, enfim. Então, isso no caso é um exemplo que eu coloquei para falar. Você tem que ter intimidade com Deus e tem que ter experiência com Deus vivida para realmente ter autoridade e falar. Tudo bem? Questione ou adore. A gente está falando da parte 1, tópico 2 da nossa lição. Beleza? Se você quiser, aqui tem uma referência para você ir se baseando. Então vamos lá. Quando Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, lançados no cárcere interior com os pés no tronco, gente, com os pés no tronco, olha que absurdo. Olha só o que eles fizeram. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oraram e cantavam hinos a Deus. Eles não questionaram, não reclamaram, pelo contrário, eles adoraram. Não questionaram, adoraram. Tem até aquele livro, questione ou adore. Após saírem da prisão, não se amedrontaram por conta, poxa vida, os caras apanharam, velho. Os caras apanharam. Não é que Paulo teve uma morte louca aqui, o cara foi decapitado. Então, gente, ao sair da prisão, eles não se amedrontaram, mas cheios do Espírito de Deus, anunciaram a Cristo em Tessalônica. Então, tipo assim, Paulo ia de igreja em igreja, de lugar a lugar. Éfeso, Tessalônica, Corinto, vários locais. Então, tipo assim, o cara realmente... a palavra fala que ele tinha perdido o amor pela vida dele e queria se entregar realmente 100% para Jesus. Se fosse necessário, cara, eu vou morrer por Jesus mesmo, não estou nem aí. Não é dor que fala em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Coríntios 4,11 fala, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vou ler de novo para conseguir entender, para vocês conseguirem entender. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ou seja, sempre que a gente está evangelizando, somos quase entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, o que está querendo dizer aqui? Quando eu me entrego, quando eu entrego a minha vida para Jesus, mesmo que eu seja morto, aí sim Jesus vem e entrega a sua vida dele
por mim para que a gente seja arrebatado e salvo e que a gente possa morar com Ele nas mansões celestiais. Então Jesus valoriza tudo isso. Tá? Tem o exemplo de Estevão e tudo mais, que foi o primeiro mártir, mas vamos lá. Fruto do Espírito. Gente, o que é o fruto do Espírito? É como se fosse uma laranja, vamos dizer assim, que a propósito representa a nossa logomarca, né, que é o frutificados. Por quê? Não é frutos do Espírito. Em Gálatas fala fruto do Espírito. Por quê? Fruto é como se fosse uma tangerina, né? Uma tangerina inteira. Aqui na minha cidade chama tangerina. E tem vários gominhos separados. Aqui, igual fala aqui na... Vou virar aqui, ó. Igual na logomarca nossa aqui, tá vendo? Então, na verdade, tipo, vários gominhos completa a tangerina inteira. E quais são? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, vamos procurar textos aqui, porque qual a importância, Alejandro? Eu quero ter os dons do Espírito, eu quero falar em línguas, eu quero... Olha, tá tudo bem, não tem problema algum. Mas eu te garanto o seguinte, é bem mais importante você ter o fruto do Espírito do que você ter os dons espirituais. Porque eu falo eu tenho certeza disso aqui, eu conheço pessoas nesse ponto. Se você por acaso tem um dom, não é garantia que você vai para o céu, porque tem pessoas que falam, tem a passagem que fala, Senhor, eu profetizei, eu evangelizei, fiz tudo isso, só que Jesus vai falar, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Todavia, para quem tem o fruto do Espírito, está falando do caráter dele. Olha só o que é. O fruto do Espírito é a descrição dos inigualáveis adjetivos de Jesus. Então, tudo isso daqui são as características do nosso Jesus, que é perfeito, que não pecou em nada. Então, vamos buscar ter isso daqui, porque, cara, isso aqui é em primeiro lugar. Primeiro isso daí, depois você pode buscar, assim, os dons espirituais. Beleza? Prioridades, gente. Testemunha viva. Paulo ensinava aqui em Tessalônica, Paulo ensinava para Tessalônica que deveriam ter uma postura de igreja santa, obediente, justa, irrepreensível, sem motivo algum da reprovação. É um cara aí igual Deus fez testemunha de Jó. Não, homem íntegro temente a mim. Eu quero que vocês sejam dessa forma. É o que Paulo ensinava para Tessalônica. E um ponto muito importante era o quê? Que Paulo, era ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis, ou seja, o povo ia olhar para quem? Para querer aprender sobre Jesus e olhar diretamente para ele, igual nós que espelhamos no nosso pastor. Por isso que muitas pessoas acabam desviando, porque, nossa, meu pastor fez tal coisa, vou sair da igreja. A sua fé não tem que estar firmada no pastor, tem que estar firmada em Cristo, tá bom? O nosso Jesus. Porque Paulo é pecador, eu sou pecador, da mesma forma o pastor é pecador. Claro que ele tem uma responsabilidade muito grande. Para quem muito é dado, também muito é cobrado. Mas isso não isenta de pecar, tá bom? Não quer dizer que ele pode pecar. Quer dizer que, infelizmente, todo mundo acaba pecando. Então, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o cara tem que estar com a vida muito top para poder falar isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, gente, o cara ter a propriedade de realmente entregar sua vida para Jesus, não viver pelo pecado, não entregar desejo nenhum para a carne, realmente esmurrar a carne como ele mesmo fala. É um cara muito top. Então, tipo assim, como ele é referência, existe algumas diferenças de chefe, tá? Que no caso aqui representa essas imagens aqui, chefe, chefe e chefe. Se você quiser, você pode dar uma pausa para olhar melhor. E a diferença de líder. Aí eu quero saber, você é chefe ou você é líder? Qual dos dois? Porque tem uma diferença muito grande. E Paulo, ele era líder, porque ele falou, olha, espelhem-se em mim, tá bom? Eu não estou falando, sejam igual a Jesus e eu estou aqui todo torto. Que no caso aquela famosa frase, faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Aqui Paulo não, vocês têm que ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é a diferença de chefe e de líder, tá bom? Vamos ser líder na vida das pessoas. O chefe que é apenas para si, o líder mostra o caminho. O líder é aquele que as pessoas querem seguir. O líder é aquele que vamos dizer assim, o exemplo de Paulo mesmo. Ele trabalhava, cara. Ele era apóstolo, ele trabalhava também.
entendeu? Mesmo ele podendo receber da igreja, ele não queria isso. Que já vamos falar sobre isso. Aí uma pergunta para vocês: todo sucesso provém de Deus? Sim ou não? Todo sucesso provém de Deus? A resposta é clara: não, tá? Olha só: pregar o que vive e viver o que prega. Pregar o que vive e viver o que prega. Ou seja, eu não posso ser hipócrita naquilo que eu estou pregando. Eu não posso falar: meus irmãos, vocês têm que, vamos dizer assim, parar de beber bebida alcoólica, sendo que eu estou bebendo em casa e continuo bebendo. Hipocrisia. Em 1 Tessalonicenses 2, 5 e 6 fala: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então aqui está falando o seguinte: você não tem que ficar buscando glória nenhuma para si, você não pode ser aquele pregador, eu estou aqui e tal. Não, eu sou o cara, a pregação foi maravilhosa, só que eu que estudei, eu que batalhei, eu que suei para realmente dar essa pregação para vocês. Na verdade, gente, a palavra ela vem de Deus, é revelada de Deus. Então, quando eu pego a glória para mim, meu irmão, colocou o orgulho em você, olha, pode ter certeza, é cair, tá ligado? Vai cair mesmo. Igual o Lúcifer que caiu do céu, mesma coisa. Por quê? Lúcifer falou: eu colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Então, colocou orgulho, colocou a soberba. Então, ele queria ser acima de Deus. Da mesma forma, pregadores, não apenas pregador, mas cantor. Ou se você não tem nenhum desses cargos, se você é apenas crente que fica em banco, a soberba pode vir para todo mundo, meu irmão. Então, se você deixa entrar, infelizmente, cara, a queda é certeira. É pecado aí mortal, pecado de Lúcifer, esse aí. Segundo mandamento, estamos na parte 3, tópico 1. Qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo assim como Deus nos ama. E quando Jesus veio, ele falou: um novo mandamento vos dou: amai ao próximo assim como eu vos amo. Então, acabou esse negócio tipo amar como a gente se ama. Não, é amar como Jesus nos ama. Então, a gente tem que realmente amar o próximo aí de qualquer jeito. De qualquer jeito não, independente da situação, né? É o que eu queria dizer. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, tá? Que está em Mateus 28, 19. E aliviar o sofrimento promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Esse sentimento é como se fosse comparado tal de um pai amoroso que se interessa pelos problemas do seu filho. Entendeu? É um pai que procura ajudar o seu filho. Não tem um filho pródigo que foi e tal, precisando de dinheiro, de comida. O pai foi, abraçou, perdoou, colocou anel, colocou sandália. Perfeito. Fez festa. Então, tudo isso fez cuidando do seu filho. Então, esse é o sentimento que temos que ter para com as pessoas. Tá bom, gente? Isso é muito necessário. Através do pecado, muitos problemas sociais acontecem. Por exemplo, a pessoa entra na fama e tem aquela felicidade e tal da fama, só que depois ela acostuma e não tem mais aquela felicidade dentro dela, tá? Aí por isso que muitos cantores usam drogas, artistas de cinema usam drogas demais. Quando a pessoa não ama mais o seu próprio corpo, entra na prostituição. Não é que Jesus fala. Desculpa, não é que na própria palavra do Senhor fala. Não sabe que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por acaso faria o corpo do Senhor o corpo de uma meretriz? Não pode. Então, aqui a Bíblia fala. Outro ponto, na palavra também fala o seguinte, que o amor ao dinheiro é o quê? Vocês já sabem. Então, gente, o amor ao dinheiro não é o dinheiro que é ruim, é o amor ao dinheiro, que é colocar o dinheiro acima de Deus. Então, nesse ponto acontece muita corrupção. Então, tudo isso, gente, o pecado é o que gera também os problemas da sociedade, tá? Mas relaxa que quando Jesus vir levar a gente a acontecer o apocalipse, acontecer aí, no caso, a grande tribulação, e Jesus vier para a terra e governar durante os 1000 anos, aí sim ele vai governar e vai ser tudo perfeito, perfeito. Para quem quer conhecer mais estudos sobre escatologia, que vai dar tudo certo. Ou então pode estudar nossa lição de número 1, tá bom? Coloca aqui no YouTube lição de número 1. E não me recordo se é 1 ou 2, mas fala sobre a igreja de Apocalipse. Aí eu falei um pouco a respeito da escatologia. Em 1 João 4:20 fala bem assim: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, já é mentiroso. Por quê? Porquanto quem não ama seu irmão, a quem eu estou vendo meu irmão, estou vendo meu amigo, meu primo, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ou seja,
Eu não posso falar que eu não amo o meu primo que eu estou vendo fisicamente e eu odeio Deus o qual eu não estou vendo fisicamente. Entendeu? Então, é impossível você falar que ama a Deus e não ama o seu irmão. Na verdade, você acha que ama a Deus. É tipo a parábola das 10 virgens. Elas achavam que iriam encontrar um noivo, mas no final não viram ninguém. Salário. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês precisam tomar muito cuidado. Eu quero que vocês coloquem os olhos vidrados aqui, por gentileza, porque é algo muito importante, gente. Necessário demais. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, Paulo decidiu nada receber, apesar do direito. Por quê? Digno ao obreiro do seu salário, beleza? Então, era para ele receber sim o salário dele, tudo bem? Para se sustentar. Olha, Paulo conhecia a extrema pobreza da igreja, que no caso naquela época era muito pobre. Logo, se desgastou numa atividade laboral extenuante, ou seja, muito árdua, na fabricação de quê? De tendas e de objetos de couro. Então, Paulo ele trabalhava na fabricação de tenda e objetos de couro, isso é muito legal. Que no caso eu coloquei o exemplo aqui, então tipo assim, o que acontece hoje? Muita gente fala isso daqui, Agora que a igreja, não estou dando exemplo de umas pessoas que falam a respeito dos pastores, olha só, agora que o fulano tem igreja, agora está rico, olha só o carrão dele. Então isso acontece demais, 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 demais. Outro, não vou dizimar para encher bolso de pastor. Gente, o dito não é para encher bolso de pastor, é para abastecer a igreja. Por quê? A palavra própria fala, Jesus fala para as pessoas, vós me roubais no dízimo e nas ofertas alçadas, tá bom? Fala para dizimar e para abastecer o templo de Deus, beleza? Isso aqui é uma ordem que Jesus dá, não é pecado dar dízimo, não é errado dar dízimo. Isso não é coisa do Antigo Testamento, é coisa do Novo Testamento, é coisa para você fazer hoje em dia, beleza? É necessário, 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 necessário. Por favor, coloquem isso na cabeça de vocês. Lembrem que o amor ao dinheiro, é o princípio de todos os males. Então, se você coloca o amor ao dinheiro, vai estar lascado. Você não vai prosperar. A palavra fala em Ageu o seguinte, que quando você pega esse dinheiro e coloca no bolso, é como se fosse um bolso furado. Você não vai reter aquilo para você. Então, toma cuidado, porque possivelmente você está fazendo alguma coisa de errado, tá? Gente, isso é essencial. Eu já gravei aula aqui também falando os 7 pontos para Deus receber a sua oferta. Ou então, colocando de uma forma diferente, quais são os 7 pontos em que Deus não vai receber a sua oferta ou o seu dízimo? Entendeu? Então, gente, é essencial. Por favor, estudem a respeito disso, porque muitas pessoas não conhecem e acabam padecendo por falta de conhecimento. Dinâmica. Junte com a sua igreja e organize um movimento missionário. Olha só, decidam uma noite para levar uma sopa ou cachorro-quente, tanto faz. Um agasalho e leve também alguém que toca violão, tá? E uma palavra para moradores de rua. Isso vai ser essencial, vai ser muito bom. E vocês vão estar praticando a palavra de Deus, beleza? Pergunta da serenata, que o pessoal ama, é a parte que o pessoal mais tem interesse. Vamos lá. Qual é a pergunta da serenata? O que Deus realmente deseja que façamos ao jejuar? Quando a gente jejua, o que Deus deseja da gente? O que Deus quer? Então, a gente vai responder essa pergunta. É muito importante, muito mesmo. Não é difícil de responder, tá? Eu coloquei em média que deveria ser fácil, na verdade, mas é muito fácil. Minuto ABD, qual foi a parte que você mais gostou? Coloque aqui, tá bom, nos comentários. Eu quero saber a parte que você mais achou interessante, a parte que você mais tem vontade, que nossa, que aprendi, foi muito massa. Fala pra mim. Eu quero saber, se tem alguma dúvida? Se tiver, coloca aqui. Se eu falei alguma coisa que você acha que está errado, cara, tá tudo bem, tranquilo. Eu quero que você realmente fale para eu poder te ajudar. Tá bom? Lição de número 12 vai ser sendo a igreja do Deus vivo. Vamos ser uma igreja viva, uma igreja que faz o certo, uma igreja que proclama a palavra do nosso Deus, que faz o id. Tá? E para finalizar, vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo quê? Pelas pessoas que estão distantes de Deus, tá? E que possamos ter o fruto do Espírito, que são os adjetivos, as características do nosso Pai Jesus. Então vamos lá, ora comigo que a oração do justo tem muito efeito. Então estou orando tanto por mim como para as pessoas, como também para você. Amém? Jesus, nosso Pai, ó Senhor, eu peço a Ti, cuide da gente, o Senhor nosso Deus,
poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Senhor, tem muitas pessoas que estão distantes de Ti, Senhor, mesmo que estão dentro da igreja, que não têm intimidade, que não têm autoridade para falar da Tua palavra, que não têm intimidade para ter fé o suficiente. Senhor, o Senhor é o Deus maravilhoso, o Deus que nos abastece com muito amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que possamos identificar quais são os nossos erros, Jesus. Pai, queremos estar próximo de Ti, assim como Moisés queria estar tão próximo que pediu para ver a Tua face, Jesus. Que coisa maravilhosa. Senhor, além disso, queremos ter as Tuas características, os Teus adjetivos. Queremos, Senhor, ter o fruto do Espírito em nosso coração. Pai, por favor, conceda a nós que possamos estudar quais são os frutos do Espírito, que possamos nos dedicar, identificar onde estamos errando, onde temos que melhorar ainda mais, Senhor. Amém. Então, gente, finalizou até aqui, tá bom? Não esqueça, tá? Da lição da semana que vem, vai ser muito top. Então, gente, agradeço e um abraço para vocês. Tchau, tchau.